Bom dia, boa tarde e boa noite, meus queridos alunos. Seguimos para mais uma aula da segunda unidade, tá? E agora a gente vai seguir para as atividades 3 e 4 para fechar essa primeira sequência, tá? E vamos continuar falando sobre o número positivo e negativo. Vou deixar o link da aula anterior para quem perdeu aqui em cima. Vamos falar um pouquinho sobre fuso horário, tá? A gente vai falar de fuso horário, vamos interagir com aí a parte de geografia com matemática, tá? E vamos falar também de temperatura. É bem simples, bem fácil que vocês vão entender, tá bom? Bora então para a atividade, presta atenção. Na página 44 temos a atividade número 3 e aí a gente vai começar a falar sobre os fusos horários. Aí tem esse mapa aqui gigante, eu vou dar um zoom para vocês verem, tá? Esse é o mapa mundi dos nossos fusos horários, tá? Foram determinadas zonas horárias, tá? Então o mapa mundial são 24 zonas horárias que nós falamos, tá? Cujo marco central, o marco 0, é a zona de Greenwich, tá? Que é essa daqui do meio, tá? E quando nós vamos mais para este lado de cá, nós acrescentamos uma hora. Então daqui para o último fuso horário, nós adiantamos 12 horas do relógio. E daqui para cá, a gente atrasa o relógio em 12 horas. Então para cá a gente atrasa o nosso relógio, tá bom? Então, este mapa que cá está, os senhores e as senhoritas vão fazer a leitura que vai explicar justamente sobre isso, beleza? E aí na questão 1 está dizendo assim, ó. Fernando e Davi queriam calcular as horas de duas localizadas tendo como referência os fusos horários. Vamos ajudá-los. Se em Nova York o relógio marca 10 horas, qual é o horário de São Paulo? Então vamos voltar aqui no mapa, vocês vão localizar a cidade de Nova York e vão compará-la com São Paulo, tá certo? Então, São Paulo, nossa cidadezinha, está aqui. Lembre-se, quanto mais para a direita eu vou, eu adiciono. Quanto mais para a esquerda, eu subtraio. Então, vocês vão fazer o cálculo. Se são 10 da manhã em Nova York, vou adiantar ou vou reduzir? Em quantas horas? Então, aqui vocês vão fazer o cálculo usando o mapa. Determinar a hora, tá certo? Então aí é com vocês para resolver isso. Na questão número 2 está escrito assim, ó. Assistindo ao noticiário de TV, Fernanda ouviu a previsão do tempo. Ela se interessou pelas temperaturas de duas cidades, São Paulo e Nova York, de novo, tá? Determine a variação de temperatura das duas cidades abaixo. Então, ó, o que é de variação de temperatura? É determinar quanto que variou a temperatura de um dia de uma cidade, tá? De mínima para máxima. Ou seja, determinar quanto que falta do menos 5 para chegar no 7 e quanto falta do 22 para chegar no 33. Então, são duas continhas. Primeiro, vocês vão determinar de São Paulo através de uma subtração, tá? É a maneira mais fácil, ou contar, certo? E a mesma coisa usando a de Nova York, tá? Então faz a continha de Nova York, subtraindo a máxima pela mínima, tá? Subtração, certo? Então façam essas duas continhas aqui e determinem qual a variação. No caso de Nova York, vocês vão fazer o quê? 7 menos 5. E de São Paulo é 33 menos 22, beleza? Na questão 3, o pai dos jovens precisa fazer uma ligação telefônica para um amigo que está em Madrid, na Espanha. Seria adequado lhe ligar às 20 horas da cidade de São Paulo? Para responder essa pergunta, ele leu o mapa e anotou o fuso horário de São Paulo, menos 3, e o de Madrid, 0. Ajude-o. Então, olha só, em São Paulo o fuso horário está marcando menos 3, e em Madrid está marcando 0, tá? Ou seja, do menos 3 para chegar até o 0, eu vou ter que adiantar ou reduzir horas? Quantas? E aí, se eu tiver que adiantar as horas, quantas horas a mais eu vou ter que ligar? Vou ter que saber para fazer essa ligação, tá? Então aqui, ó, determinar a hora em Madrid e vocês vão me dizer se pode fazer a ligação, tá certo? Então nós temos esta questão, beleza? Aí na atividade número 4 está escrito assim, ó.
Olhando o mapa mundi, Fernando anotou um quadro o fuso horário de algumas cidades e ficou imaginando as viagens. Seul mais 9, Melbourne mais 10, Lima menos 5 e Los Angeles menos 8, tá? Se ela saísse de Seul às 9 e fosse para Melbourne, um voo direto com duração de 11 horas, de novo, se ela saísse de Seul às 9 da manhã e fosse para Melbourne no voo direto de 11 horas, que horas ela vai chegar lá em Melbourne, tá? Então aqui a gente tem que considerar a variação. Então aqui a gente tem que considerar a variação da viagem, tá? E a variação de um para outro. Então vamos considerar, vamos determinar que horas ela chegaria, tá bom? Partindo então agora para a atividade 4. O Davi sonhava em viajar para Nova York, mas sabia que essa cidade tem temperaturas muito baixas no inverno. Ele pesquisou a temperatura de um dia na cidade e na primeira quinzena de janeiro. Descobriu que nesse dia, às 5 da manhã, a temperatura é de menos 15 graus. Frio pra caramba. Ao meio-dia, a temperatura é de menos 5. Durante a tarde, até às 18 horas, a temperatura caiu novamente em 5 graus. Ajude o Davi a responder as questões. Qual era a temperatura às 18 horas? Certo? Então vamos analisar. Lembrando que ao meio-dia a temperatura era menos 5, certo? E depois ela caiu, ou seja, se ela está no menos 5, ela vai perder, certo? Vai perder mais 5 graus. Ou seja, qual vai ser a nova temperatura? Então aí vocês vão fazer a conta e vão determinar, tá bom? E a pergunta B está dizendo assim, ó, qual foi a variação de temperatura entre as 5 horas da manhã e as 18 horas? Ou seja, quantos graus variou? Então vocês vão fazer de manhã era menos 15 e vão descobrir com base na resposta B que vocês vão fazer a continha e vão dizer do menos 15 até a resposta B quanto que mudou. E aí, na questão número 2, eu quero ver quem consegue fazer essas continhas. Mais 2 com mais 3, mais 2 menos 3, e aí eu quero que vocês façam essas operações. Se vocês quiserem, use a reta numérica de base, tá? Então, resolver. Então agora é com vocês, façam essas atividades, me enviem, não esqueça a foto e tirar todas as dúvidas comigo, tá? Estou sempre disponível lá no Google Sala de Aula e aguardando então as atividades de vocês. Cuidado com os prazos, hein, meus sofujos? Nos vemos na próxima aula. Um forte abraço e até a próxima.